Resolver as relações entre ator e filme. Veja que no exemplo diz que cada ator, eu vou ter que armazenar o nome do personagem dele num filme. Eu nem coloquei esse atributo aqui, tá certo? Porque veja bem, vamos analisar a seguinte situação. Vamos analisar a relação que há entre filme e ator. Um ator é uma pessoa que tem um papel dentro de um filme, tá? Então ninguém é ator, no caso de cinema, de filmes de uma forma geral, porque filme pode ser filme para televisão, pode ser filme para cinema, pode ser para streaming de alguma forma, pode ser longa e curta-metragem, tá bom? Mas então o ator é alguém que exerce, que tem um papel dentro de um filme. E veja, tem atores que trabalham por muitos anos em filmes. Dentro da carreira dele, ele vai ter muitos papéis. Ele pode ter vivido muitos personagens. E aí a gente tem que pensar no seguinte: o filme, normalmente ele tem um personagem pelo menos, mas normalmente ele tem mais de um personagem, ele tem muitos personagens. E cada personagem ele pode ser vivido por um ator, ok? Então, veja só a relação que a gente tem de filme para ator. Um filme, ele tem vários atores. E o ator, ele pode atuar em muitos filmes. Você concorda comigo? Então, a gente não tem uma relação igual a essa que nós tínhamos aqui, Que o filme pertence a um estúdio só, mas o estúdio tem muitos filmes. Agora, o ator, ele pode ter trabalhado em muitos filmes e o filme tem muitos atores. Então, ao invés de ter uma relação como nós tínhamos aqui, de 1 para N, nós vamos ter uma relação de muitos para muitos. Então, para modelar essa situação, as coisas aqui ficam um pouquinho diferentes do que a gente viu aqui anteriormente. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, que não tem nessas classes, é acrescentar um identificador para cada um deles. Tá aqui o identificador para o filme. E o identificador para o ator. Vamos colocar aqui. Perfeito. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que inserir a modelagem deles. Eu até posso, se eu quiser, inserir de novo essa modelagem aqui, tá? Essa associação aqui, associação 1, colocar aqui como parent-child. Mas eu vou colocar só para facilitar, para eu poder colocar a multiplicidade, tá bom? Veja, porque como aqui a gente tem uma relação de muitos para muitos, eu não tenho mais essa relação de pai e filho, ok? Então eu vou usar isso daqui só para ficar mais fácil para eu entrar com a multiplicidade. Então tanto faz aqui, tá? Então tanto o parent podia estar aqui embaixo, o child está lá em cima. O resultado ia ser o mesmo aqui nesse caso, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu ver se eu só... vai ficar assim. Pronto. Então aqui eu vou representar, o ator, ele é um cara que trabalha em pelo menos, senão ele não é ator, ou mais filmes. E o filme, ele tem pelo menos um ou vários atores. Perfeito. Aí agora, lembra, quando nós fizemos isso aqui, essa relação de 1 para muitos, o lado do muitos recebeu a identificação do pai. Mas e agora que a gente tem muitos para muitos aqui, como é que a gente vai fazer isso? Nesse caso, tá certo? O que nós temos é a criação de uma nova classe, tá certo? Que é a chamada classe de associação. Então eu vou criar essa classe aqui, vou colocá-la aqui. Então essa classe de associação, eu vou dar a ela o nome de elenco. Porque justamente o elenco é o quê? É uma relação de atores que trabalham em um filme. E cada filme tem um elenco diferente, tá bom? Então, para fazer a ligação do elenco, eu não vou ligar o elenco nem com o filme, nem com o ator. Tá certo? Eu vou tentar ligar o elenco aqui, na relação. E aí,
ele é marcado por essa linha tracejada. Ok? Só existe elenco quando um filme tem um ator trabalhando. Ou quando um ator trabalha em um filme, aí você tem elenco. Qual é a grande diferença que nós temos aqui agora? Ao invés de colocar então aqui ou aqui a identificação, né, de filme ou de ator, essas identificações vêm para cá. Aqui é que vai dizer que o ator tal trabalhou no filme tal. Então aqui nós vamos ter ID filme, ID ator. Então aqui em elenco, por exemplo, digamos que a gente tem um filme que o código dele, o identificador dele seja 1. E aí eu tenho atores cujo código é 1, o outro ator é o 2, o outro ator é o 3, o outro ator é o 4. Então aqui dentro de elenco, por exemplo, o filme número 1 vai ter os atores 1, 2, 3 e 4 trabalharam naquele filme. Então o nome do ator vai estar aqui. Eu não vou precisar digitar o nome do ator. O nome do filme tá aqui. Eu não vou ter que digitar o nome do filme. Então toda vez que eu for criar o elenco, eu tenho que indicar o filme e os atores que atuaram naquele elenco. Tá certo? Agora, lembra da história do nome do personagem do filme? Então, o nome do personagem do filme ele vai entrar aqui, ó, em elenco. Ok? Então, ó. Que é do tipo string. Então vamos ajeitar isso aqui para a gente poder arrumar. Tá aqui. Perfeito? Então quer dizer que elenco ele tem 3 atributos. Ele guarda o nome do ator, aliás, ele guarda o código do ator, o código do filme e o nome do personagem. Tá certo? Que o ator viveu o papel, né, que o ator desempenhou naquele filme. E já que a gente criou uma nova classe, e a gente sabe que as classes têm como responsabilidade guardar dados e fazer coisas, quais seriam as coisas que deveriam ser feitas pela classe elenco? Então, quando a gente volta lá no nosso diagrama de caso de uso, nós vamos observar o seguinte. Aqui, inicialmente, nós temos 2 métodos. Nós temos incluir ator em um filme. Então, para incluir o ator no filme, nós temos que incluir o ator no elenco. Incluir ator em filme, ok? E nós tínhamos um outro método que também é de responsabilidade de elenco, veja que não é em filme, porque você não guarda o ator no filme, você guarda o ator no elenco. Então aqui é excluir ator do filme. Pronto. Tá aqui então. Então, nós vimos então que toda vez que a gente tiver uma relação de muitos para muitos, como nós acabamos de ter, nós vamos ter uma classe nova, tá certo? Que é o resultado dessa relação entre essas classes, que é a chamada classe de associação ou classe associativa. E essas classes, elas recebem obrigatoriamente os identificadores das classes que participam, ID filme e ID ator, e podem receber também novos atributos, que foi o caso de personagem. Eu não vou colocar o personagem aqui em ator, porque eu só poderia armazenar um personagem de cada vez. Mas se eu pendurasse, por exemplo, aqui, fizesse um 1 para N aqui, né, com personagem, aí eu teria assim, beleza, então um ator pode viver vários personagens. Ok, mas aí eu teria que relacionar esse personagem com o filme. Tá certo? E aí quer dizer que o ator, aliás, o filme tem vários personagens, então também seria o elenco. No final das contas, a gente teria uma situação parecida com essa, mas aí eu teria uma associação
de ator com elenco e uma associação de elenco com filme. E aí a configuração ia ser a mesma, tá certo? Porque o ator vive vários papéis, então é 1 para N, né? E o filme tem vários personagens, então seria 1 para N também. Perfeito? Então você poderia fazer das duas formas. Falta agora a gente modelar o relacionamento de usuário, opinião e filme, que é a próxima coisa que a gente vai fazer. Mas aí, se a gente observar, veja que aqui nós vamos ter uma situação já parecida com o que a gente viu. Por quê? Um usuário é uma pessoa que vai poder fornecer opinião sobre vários filmes. E o filme pode ter a opinião de vários usuários. Então, de novo, o usuário pode dar opinião sobre vários filmes e o filme tem a opinião, recebe a opinião de vários usuários. Então, de novo, eu tenho uma relação de N para N, de muitos para muitos. Essa classe opinião aqui, na verdade, ela já é uma classe que vai se tornar uma classe associativa justamente por conta disso. Então, quer dizer, no momento em que eu colocar isso aqui, ó, eu fizer isso daqui, então, aliás, deixa eu trocar esse daqui, eu vou colocar de novo a associação 1 aqui, só para a gente poder já ficar mais fácil para a gente ter os nomes. Então já vou trocar, já vou botar isso aqui, ficou assim. Então aqui, ó, um ou muitos. Aqui, um ou muitos. Então, um usuário pode dar uma opinião ou várias opiniões sobre vários filmes diferentes, né? E o filme pode receber a opinião de pelo menos um ou vários usuários. Então, opinião aqui, ele já é uma classe de associação. Ele já é a chamada classe associativa. Então, já vou colocá-lo aqui, ó. Troquei. Pronto. Então, da mesma forma que nós fizemos aqui em elenco, veja, opinião já tinha os atributos dele, que era relato, nota, data da opinião, e já tinha os métodos dele, criar opinião, alterar opinião, excluir opinião. Mas aí, veja que aqui, na classe associativa, nós incluímos o quê? Os atributos que identificavam filme e ator. Aqui em opinião, veja, como opinião ele representa a associação entre usuário e filme, então eu vou ter que colocar aqui dentro o quê? O identificador de filme e o identificador de usuário. Eu ainda não criei o identificador de usuário, então já vou criar logo aqui, ó. Beleza? E aqui agora eu vou incluir os dois identificadores. A ordem aqui não importa muito, tá? Então, identificação de filme e identificação de ator. Pronto. Vamos agora dar espaço aqui. Ficou um pouquinho colado aqui. Vamos tirar isso aqui para cá. Perfeito. Tá aqui, ó. Então agora, esse modelo de classes aqui já é um modelo que permite a gente criar algumas coisas. Já é possível, por exemplo, a gente começar a pensar nos protótipos. Ainda falta terminar alguma coisa. Por exemplo, falta incluir nos campos ID, né, ID ator, ID estúdio, um tipo para eles. Eu vou incluir esse tipo e você vai ver o tipo que eu incluí lá no exemplo que está em PDF.